amados, estou aqui com mais um vídeo para vocês, hoje sobre processo penal militar, mais especificamente em relação ao concurso que vai ter agora, né, dia 20, salvo engano, né, dia 20 de fevereiro, do CFO para PM Mato Grosso, tá? Então esse vídeo aí é um pedido especial aí do Vitor Melo, tá? É um candidato do concurso aí que está inscrito aqui no canal, já me segue lá no Instagram também, a gente trocou uma ideia e ele pediu, né, solicitou esse vídeo aí, disse que tem grande dificuldade de encontrar esse assunto na internet aí no YouTube, então estou trazendo para vocês o processo penal militar direcionado para o concurso aí do CFO da PM Mato Grosso, tá bom? Então o vídeo vai ficar um vídeo comprido, tá? Porque eu vou abordar todos os tópicos do processo penal militar, tá? Que caem no concurso, então eu peguei o edital lá, peguei os tópicos e trouxe questões desses tópicos e essas questões eu vou colocar agora no vídeo, tá? Então vai ser um vídeo longo, peço paciência aí, mas garanto que vai valer a pena porque vão ter questões muito interessantes aí relacionadas aos assuntos que o edital cobra, tá bom? Então sem mais delongas aí, vou compartilhar a tela com vocês. Tá aí minhas qualificações, né? O Instagram para quem quiser seguir, tá? Esse material ele vai ficar disponível no link aqui na descrição, tá? Tem um link aí do Telegram, beleza? O Telegram que eu criei um grupo lá para compartilhar os materiais, tá? Se você quiser entrar, pegar os materiais e sair do grupo, não tem problema nenhum também, tá? O grupo não é para mim criar lead, para mim pegar o contato de vocês, nada disso. É só que foi um jeito mais fácil que eu encontrei para poder alocar os materiais, tá? Eu estava fazendo no Google Drive, mas o Google Drive tem um limite de tamanho, né? E eu preferi usar o Telegram e lá ficou mais fácil de eu compartilhar esses materiais, tá bom? Então você pode entrar no grupo, pegar o material, se quiser sair, quiser continuar lá, o grupo está aberto, né? Se você quiser mandar perguntas lá, a gente pode ir respondendo também, trocando uma ideia pelo grupo. Se não, se você quiser só pegar o material e sair do grupo também, não tem problema nenhum, tá? Esse só foi um modo que eu encontrei de armazenar o material, tá? Então o material dessa aula, desse vídeo aqui, vai estar lá no grupo do Telegram, beleza? Então vamos partir para a primeira questão lá, sem mais delongas, né? Tá aí a primeira questão. Então a primeira questão é concurso para sargento da Polícia Militar, tá? Do Mato Grosso, do ano de 2021. Tá? Então vamos ver o que diz a questão lá. Considerando o disposto no Código de Processo Penal Militar, tá? E suas alterações, acerca do exercício da Polícia Judiciária Militar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira afirmativa. A Polícia Judiciária Militar é exercida pelos comandantes de forças e unidades conforme a respectiva jurisdição, tá? Então isso aqui é verdadeiro, beleza? Vamos colocar aqui verdadeiro. Obedecidas as normas regulamentares de jurisdição, hierarquia e comando, as atribuições inerentes ao exercício da Polícia Judiciária Militar poderão ser delegadas a oficiais da ativa, beleza? Até aqui tudo bem, oficiais da ativa, inclusive por tempo ilimitado. Aqui tá errado, ó. Não é por tempo ilimitado, é por tempo limitado, tá? É por tempo limitado. Então essa afirmativa aqui está falsa. Beleza? A delegação para instauração, de inquérito policial militar deverá recair em oficial de posto superior ao do indiciado. Beleza? Sempre, tá? Sempre de posto superior. Seja esse oficial da ativa, da reserva remunerada ou não, ou reformado. Verdadeiro, tá? Não importa se o indiciado, tá? Não importa se o indiciado do inquérito policial é militar da reserva, reformado, tá? Da reserva remunerada ou não, ou reformado, tá? Não importa se essa condição, tá bom? Vai sempre recair ao oficial do posto superior, tá? Quando tem uma exceção, a gente tem uma exceção, tá? A gente tem uma exceção nesse do oficial do posto superior. Ela não está aqui nas alternativas, se não me engano, mas tem uma exceção. Quando não for possível atribuir a presidência do inquérito policial, né, o encarregado, delegar um encarregado que seja de posto superior ao do indiciado, daquele que está sendo acusado, pode ser de alguém do mesmo posto, mas tem que ser mais antigo que aquele indiciado, tá? Essas questões eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Muito importante olhar o vídeo lá no canal também, sobre Polícia Judiciária Militar,
tá? E eu tenho sobre IPM também. Eu vou deixar aqui no card, né? Vou deixar na descrição e aqui em cima no card, tá bom? Assiste o vídeo, é muito importante, tá? É um vídeo onde eu explico certinho essas condições, tá bom? Aqui a gente tem um vídeo um tempo muito curto para muita coisa, então eu não vou me debruçar sobre isso, mas tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso daí, tá bom? Mas a regra é sempre de posto superior. Quando não for possível, não tem ninguém de posto superior. Então podemos pegar um do mesmo posto, mas mais antigo. O que é o mais antigo? O mais antigo é aquele que está mais tempo no posto, tá? Então vamos dizer que são dois capitães. Vou trazer aqui bem rapidamente, né? São dois capitães. Um capitão é o que está sendo investigado, tá? E o outro capitão que foi encarregado do inquérito. A esse capitão que foi encarregado do inquérito, que vai ser o presidente do inquérito, que vai ser o encarregado pelo inquérito policial militar, se ele for do mesmo posto daquele que foi indiciado, daquele que está sendo investigado, ele tem que ser pelo menos mais antigo, tá? O que é mais antigo? Eu tenho um capitão que foi promovido a capitão em 2009 e eu tenho um capitão que foi promovido a capitão em 2012. Então aquele que foi promovido a capitão em 2009, ele é mais antigo, ou seja, ele está mais tempo no posto, tá? Do que aquele que foi promovido a 2012. Então esse que foi promovido em 2009, ele poderia ser encarregado do inquérito policial militar, onde aquele que é de 2012 está sendo investigado, tá? Porque ele é mais antigo, beleza? Não esquece de olhar o vídeo aqui no canal, que é um vídeo muito importante. Então vamos para a próxima afirmativa lá. Não sendo possível a designação de oficial de posto superior do indiciado, poderá ser feita de oficial do mesmo posto, tá aqui ó, do mesmo posto, desde que mais antigo. Ok. Mas tal critério de antiguidade não prevalece se o indiciado é oficial da reserva ou reformado. Aqui também está correto, tá? O que quer dizer isso daqui? Se ele for da reserva ou reformado, tá? Aquele encarregado e o encarregado do inquérito policial militar for do mesmo posto que ele, não precisa ser mais antigo, pode ser mais moderno que ele, tá bom? Porque geralmente é o que vai acontecer, né? Porque se esse cara tá na reserva, se esse militar tá na reserva ou tá reformado, ele tá nesse posto, né, por exemplo, de capitão há muito mais tempo do que aquele que está na ativa, né? Naturalmente é assim que acontece. Então, se for do mesmo posto, tá? Se o encarregado do inquérito policial militar for do mesmo posto do investigado, e o investigado for da reserva ou reformado, não precisa prevalecer a antiguidade, tá? Pode ser mais moderno que ele sem problema nenhum. Então a gente tem aqui a alternativa também verdadeira, tá? Então temos verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então a afirmativa correta, a alternativa correta é aqui letra C, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Tá aí o gabarito, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá? Próximas. Aqui eu trouxe duas questões no mesmo slide, ó. Então vamos para a primeira lá. Analista judiciário, área judiciária, ó. STM, concurso 2018. As atribuições de polícia judiciária militar são indelegáveis aos oficiais da reserva remunerada. Tá errado, tá? Aqui tá errado. Elas são sim delegáveis. Elas podem ser delegáveis. Beleza? Quando que elas podem ser delegáveis? Quando não for possível, tá? Quando não for possível, dentro dos oficiais da ativa, né, daqueles que estão na ativa, designar alguém que seja de posto superior ou que seja do mesmo posto, mas mais antigo, entendeu? Então, quando o investigado, quando a condição daquele investigado, né, daquele que está sendo indiciado no inquérito policial militar, quando a condição dele anula que alguém de posto superior a ele, ou que seja do mesmo posto que ele, mas pelo menos mais antigo, presida o inquérito policial militar, aí a gente pode chamar alguém da reserva, tá? A gente pode chamar um militar da reserva. Então, as atribuições de polícia judiciária militar são indelegáveis aos oficiais da reserva remunerada. Não, não são indelegáveis, elas são delegáveis sim, tá? Nesses casos que eu falei, beleza? Quais são os casos, né? É esse caso que eu falei exatamente. É quando o militar, aquele militar que está sendo investigado, ele anula, né? Ele é um militar de um posto muito alto, tá? Não tem ninguém mais antigo que ele no mesmo posto, mas mais antigo, e não tem ninguém superior a ele. Então eu posso chamar alguém da reserva, tá bom? Então essa é a condição. Onde é que está escrito isso? Isso está lá, tá? No artigo 7º do CPPM, tá? CPPM. Beleza? Aqui é um 7, tá? Artigo 7º do CPPM, tá? Aquelas exposições anteriores aqui também, ó, todas essas exposições aqui da questão anterior também estão lá no artigo 7º, tá? Artigo 7º do CPPM. Tudo isso aqui está no artigo 7º do CPPM e parágrafos, né? A Polícia Judiciária Militar, você vai ver lá no CPPM, que é o artigo 7º e artigo 8º só.
tá? Então, lá tá todas as atribuições, né? Eu tenho aqui, vou tentar compartilhar com vocês. Aqui, ó, o CPPM, tá aparecendo aí para vocês já, né? Então, a gente tem lá, ó. Então, vamos pegar lá, artigo 7º rapidamente aqui, para a gente não perder muito tempo. Ó, da Polícia Judiciária Militar. Polícia Judiciária Militar exercida nos termos do artigo 8º pelas seguintes autoridades. Então, fala aqui quais são as autoridades, né? A gente tem ali, ó, pelos comandantes de força e unidades, né? Aqui, ó, delegação, ó, o parágrafo 3º aqui, ó, do artigo 7º, tá? Não sendo possível a designação de oficial de posto superior ao indiciado, poderá ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo, tá? A gente tem a exceção da exceção, tá? Que essa aqui já é uma exceção, porque sempre a regra é sempre oficial de posto superior. A exceção, não sendo possível, pode ser do mesmo posto, mas desde que mais antigo. A exceção da exceção é o parágrafo 5º, ó, que a gente colocou, que é aquela alternativa que a gente está resolvendo agora, aquela questão que a gente está resolvendo agora. Se o posto e a antiguidade de oficial da ativa excluírem de modo absoluto a existência de outro oficial da ativa nas condições do parágrafo 3º, ou seja, outro oficial da ativa mais antigo, caberá ao ministro competente, aqui no caso não seria mais ministro, mas comandante da força, né, a designação de oficial da reserva de posto mais elevado para a instauração do inquérito policial militar. Então a gente pega um oficial da reserva de posto mais elevado, tá? E se esse estiver iniciado, né, se o inquérito policial já estiver iniciado, ele avoca, né, o comandante da força avoca, se chama para si, e daí designa, toma essa providência de designar, delegar essa atribuição a um oficial mais antigo, tá? Não esquece de ver o vídeo sobre Polícia Judiciária Militar, tá? É muito importante ver esse vídeo aí, beleza? Tá? Por quê? Porque nesse vídeo eu explico exatamente, né, quais são as condições lá da Polícia Judiciária Militar, né? Então a gente parou aqui, né? Ó, atribuições da Polícia Judiciária são indelegáveis aos oficiais da reserva? Não, não são indelegáveis, elas são delegáveis naquelas condições que a gente leu lá no artigo 7º do CPPM, tá bom? A próxima questão. No âmbito das Forças Armadas, compete à Polícia Judiciária Militar o exercício das funções de polícia judiciária, de polícia investigativa e de polícia de segurança. Tá. As atribuições, aqui quer dizer respeito às atribuições da Polícia Judiciária Militar. Essas atribuições estão lá no artigo 8º do CPPM. Tá? Aqui tá tudo bonito, ó. Tirando essa parte aqui, ó. A Polícia Judiciária Militar não exerce função de polícia de segurança, tá? Não está lá nas atribuições da Polícia Judiciária Militar exercer a polícia de segurança, beleza? Mas ela exerce funções de polícia judiciária e polícia investigativa. Então essa questão aqui também está errada, tá? Também está errada, porque ela fala aqui polícia de segurança. Polícia Judiciária Militar não é polícia de segurança, não é polícia de segurança, tá? Ela é polícia judiciária e polícia investigativa. Beleza? Ah, quem que exerce a polícia de segurança? A própria guarnição, né? Do momento ali, tá de serviço, ou em batalhões do exército, por exemplo, a gente tem a PE, que é a polícia do exército. Então essas são atribuídas às funções de polícia de segurança, tá? Mas a polícia judiciária militar que foi determinada, que foi encarregada de conduzir aquele inquérito policial militar, não exerce a função de polícia de segurança. Beleza? Então vamos para a próxima lá. Tá aí, próxima questão. Mesmo concurso, ó, sargento da Polícia Militar. Em conformidade com o disposto no Código de Processo Penal Militar. Não é considerada medida preliminar do inquérito policial militar. Então, não é considerada medida preliminar do inquérito policial militar. A oitiva de testemunhas. Já é essa daqui, tá? Mas vamos ver por que as outras... Ó, ele quer, aqui não é considerada, tá? B. A preservação do estado e da situação das coisas no local da ocorrência. A apreensão dos instrumentos de todos os objetos que tenham relação com o fato. D. A colheita de provas que sirvam para o esclarecimento do fato das circunstâncias. E E. A prisão do infrator. Todas essas aqui, tá? Todas essas aqui são atribuições, tá? São medidas, vou colocar melhor assim, né? Medidas preliminares, tá? De acordo com o artigo 12 do CPPM. Tá? De acordo com o artigo 12 do CPPM, são medidas preliminares. A oitiva de testemunhas não está lá no rol das medidas preliminares, tá? Ah, quer dizer que o encarregado do inquérito policial não vai ouvir testemunhas? Vai, ele vai ouvir as testemunhas, tá? Mas não como medida preliminar. Então tem que cuidar com essa questão aqui, a questão foi de certa forma aí para pegar, tá? Ah, o cara lê aqui e fala, mas o encarregado do inquérito policial militar, ele ouve testemunhas sim, ouve essas testemunhas, mas não como medida preliminar.
como medida preliminar, ele vai tomar essas outras atitudes, mas ouvir testemunhas não. Eu vou ouvir testemunhas depois que ficar sabendo quem são as testemunhas, ele vai ouvir, tá? Mas não é medida preliminar ouvir testemunhas, tá? Isso está no artigo 12 da CPPM, beleza? Então dá uma olhada lá no código, artigo 12 do CPPM. Quais são as medidas preliminares? Logo da sequência do artigo 12, a gente tem as outras medidas que o encarregado do inquérito policial militar vai tomar, tá? Mas ouvir testemunhas não está entre as medidas preliminares. Próxima questão. Tá aí o gabarito, né? Próxima. Mesmo concurso, ó, sargento da Polícia Militar de Mato Grosso, tá? Conforme estabelece o Código de Processo Penal Militar, as providências anteriores ao inquérito policial militar deverão ser tomadas ou determinadas exclusivamente pelo comandante da corporação militar. Não é exclusivamente, tá? Por quê? Aqui cabe o seguinte raciocínio. Ocorreu um crime, tá? Então, olha aqui para mim. Ocorreu um crime dentro da guarnição, ocorreu um crime militar, né? A autoridade ele ficou sabendo. Então, as providências anteriores ao inquérito policial, ou seja, aquelas providências iniciais ali, por exemplo, fazer a detenção daquele infrator, coletar algum tipo de indício, alguma coisa, essas providências vão ficar só em cargo do comandante, então tem que esperar o comandante não está no batalhão, tem que esperar o comandante chegar para daí eu começar a fazer isso? Não é razoável, né? Então, a gente exclui essa alternativa. A próxima lá, pelo oficial responsável por comando, direção ou chefia, ou aquele que substitua ou esteja de dia, ou seja, de serviço, né, de quarto, tá? Assim que tiver conhecimento da infração penal que ele incumbe reprimir ou evitar. Essa aqui é a nossa questão, essa aqui é a nossa alternativa, tá? É a nossa alternativa, a alternativa B. Essa aqui é a correta. Por quê? É aquele que está lá no momento, né? Resumindo. Então, o oficial, por exemplo, o oficial de maior... a gente tinha no exército, né? Eu servi o exército, então eu trago sempre esse exemplo, né? A gente tinha no exército o superior de dia. O que é o superior de dia? Toda vez que tinha uma guarnição de serviço, tinha um superior de dia. Geralmente era um capitão, um major. Esse militar era o superior de dia. Ou seja, na ausência do expediente normal do batalhão, na ausência do expediente normal do quartel, esse superior de dia exercia a função de comando. Ele era um comandante geral ali, né? Por mais que ele não fosse o comandante do batalhão, mas naquele momento, naquele exercício ali que ele estava fazendo, ele era um comandante geral. Então incumbe a esse comandante, esse superior de dia, no exemplo do quartel do exército, né? Fazer essas medidas anteriores ao inquérito policial, né? Fazer essas providências anteriores. Beleza? Porque é ele que está ali nesse momento exercendo essa função de comando, essa função de responsável ali, tá? Por que as outras estão erradas, né? Vamos ver as outras lá. Ó. Alternativa C. Por qualquer autoridade militar que tenha conhecimento da prática de infração penal, desde que expressamente designada para a apuração do fato, que configure o crime militar de sua autoria. Tá, não é por qualquer autoridade, né? Nem desde que expressamente designada, tá? Por quê? Porque, outra coisa, não é razoável a gente esperar uma designação para que ocorra aí uma providência, tá? Então, também não é razoável. Alternativa D. Pelo oficial responsável por comando, direção, chefia a partir do momento em que receber delegação da autoridade. Mesma coisa aqui. Nem sempre dá tempo de receber essa delegação. Tá? Então, no exemplo que eu dei do superior de dia, que é o capitão lá que estava comandando a guarnição de serviço, por exemplo. Aconteceu um crime durante ali o serviço, na madrugada, por exemplo, do serviço, ele vai tomar as providências preliminares. Ele não tem que esperar no outro dia para vir um comandante do batalhão delegar alguém, entendeu? Ele vai, ali no momento, ele vai executar e vai fazer o serviço dele, tá? Então, por exemplo, a gente tem na Polícia Militar tem o CPU, que é o comandante de policiamento de unidade, né? Então, o CPU, ali no momento, ele é o comandante. Então, ele não vai esperar, por exemplo, no outro dia de manhã, vir um comandante do batalhão, um comandante daquela unidade, para daí delegar e tal, entendeu? Não é razoável a gente esperar isso. Então, quem vai exercer isso é o oficial responsável por comando, direção, chefia, ou aquele que substitui que esteja de dia de serviço ou no quarto, né? No quarto de hora, no caso ali, né? Divisão dos quartos de hora que a gente tem no militarismo, né? Assim que tiver conhecimento da infração penal que ele incumba reprimir ou evitar, tá? Assim que tiver conhecimento da infração. Beleza? Então, essa aí também tá errada, a alternativa D. A E tá errada também porque exclusivamente pela chefia do militar, né? Aí piorou, né? Então, vamos dizer que aquele militar está de serviço ali. Então tem que esperar a chefia dele, né, a chefia direta dele aparecer. Vamos dizer que esse militar esteja alocado numa determinada seção lá do batalhão. Tem que esperar o chefe dessa seção aparecer para daí tomar as providências anteriores do inquérito. Não, também não, tá? Então a alternativa D é a alternativa correta, tá?
As providências estão lá nos artigos do CPPM também, tá? Então vamos compartilhar aqui com vocês a tela, tá? Ó, compete à Polícia Judiciária Militar, a gente já viu, né? Inquérito policial militar, ó. Iniciado mediante portaria. Ó, aqui está a nossa questão, ó. Aqui, ó, parágrafo 2º. O aguardamento da delegação não obsta que o oficial responsável por comando, direção ou chefia, né, ou que seja ou substituindo naquele dia, serviço, quarto de hora, tá, tome imediatamente as providências cabíveis previstas no artigo 12, tá? Que são aquelas providências que a gente já havia falado. Quais providências do artigo 12? Vamos citar rapidamente aqui, né? Dirigir-se ao local, ó, providenciando para que não altere o estado das coisas ali, né? Que não haja alteração dos indícios ali. Apreender instrumentos, objetos, né? Efetuar a prisão do infrator, colher todas as provas que sirvam para esclarecimento, tá? Então essas medidas não é razoável que a gente aguarde, tá? Não é razoável que a gente aguarde o militar, né? Ou o militar que chefia aquele militar especificamente, ou o comandante do batalhão, enfim, para que a gente tome essas providências, tá? É razoável que aquele que está ali no momento exercendo essa função de comando, de chefia, de superior de CPU, né, que é o comandante de policiamento de unidade ali, aquele que é o superior de dia, no caso do exército, por exemplo, né, exerce essa função, tá bom? Então, essas disposições aqui, né, como a gente já viu, estão no artigo 10º, tá? A mania desse meu zero vira um CPPM. Beleza? Artigo 10º CPPM. Então, próxima questão, tá? O gabarito, ó, o gabarito da letra B. A próxima. Promotor de Justiça, ó, 2021. Quanto à detenção do indiciado pelo encarregado de PM, independentemente do flagrante delito, assinale a opção correta. A Constituição da República de 1988 não acolheu a prisão cautelar determinada pela autoridade de polícia judiciária militar, ressalvado apenas a prisão disciplinar. Tá, aqui não é a nossa questão, tá? A Constituição da República não é que ela não acolheu, ela acolheu sim, tá? Ela acolheu, esse não acolheu que está errado, tá? O que é essa detenção, tá? Essa detenção, ela tá lá no artigo 18 do CPPM, tá? Ela não se confunde, tá, com o prazo do inquérito policial, tá? Essa aqui é uma espécie de detenção cautelar, tá? Que ela é prevista lá no CPPM. É uma detenção cautelar. Aqui é um L, né? Cautelar. Tá bom? É uma detenção cautelar, tá? A Constituição Federal, ela recepcionou esse artigo sim, tá? Recepcionou essa condição. O que a Constituição não recepcionou foi o artigo 17, tá? Artigo 17 do CPPM, vou botar um X aqui, ó, não foi recepcionado, tá? Ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. O que o artigo 17 fala? O artigo 17 fala sobre a incomunicabilidade do preso, tá? Ele falava, o artigo falava não, ele fala ainda, na verdade, que ele não foi revogado, ele está lá, mas ele não foi recepcionado, ou seja, ele não tem aplicação, né, no nosso ordenamento, mas ele diz o seguinte, que o preso, ele poderia ficar incomunicável, ou seja, ele poderia ficar sem comunicação com ninguém, nem com advogado, nem com família, nem com ninguém, por um período de até 3 dias, tá? Isso não existe, tá bom? No nosso ordenamento jurídico isso não existe, então a Constituição não recepcionou esse artigo, tá? A questão da prisão cautelar lá do artigo 18 está recepcionado sim, tá? Então essa alternativa aqui está errada. Vamos ver a próxima, a letra B. O encarregado de PM poderá determinar a detenção provisória, beleza, ele pode determinar, isso já pacificou, do indiciado de até 40 dias, tá? O prazo para a conclusão do inquérito, tanto nos crimes propriamente militares quanto nos crimes impropriamente militares, tá? Ó, duas coisas que estão erradas. O prazo não é 40 dias, tá? E o prazo para a conclusão do inquérito, no caso quando está preso, não é 40 dias, tá? Quando ele for preso é 20 dias. Beleza? O prazo é 20 dias se o cara estiver preso, tá bom? Então essa alternativa também está errada, tá? A letra C. O encarregado do PM poderá determinar a detenção provisória, ok, do indiciado somente nos crimes de insubordinação, motim e revolta. Não. O artigo 18, tá? O artigo 18 aqui do CPPM não faz nenhuma distinção de crime, tá? Então isso aqui também está errada.
sobrou só a letra D, né, que é a nossa alternativa. Vamos ler ela lá. O encarregado do IPM poderá determinar a detenção do indiciado de até 30 dias, tá? Prorrogáveis por mais 20 durante as investigações policiais, comunicando imediatamente a autoridade judiciária competente apenas nos casos de crime propriamente militar. Tá ok, tá? Essa aqui está correta. Se a gente pegar lá o artigo 18 lá do CPPM, a gente vai ver exatamente essa disposição, tá? Artigo 18 rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Ó. Independentemente de flagrante delito, ou seja, não importa se houve flagrante ou não, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais até 30 dias, tá? Comunicando-se a detenção da autoridade judiciária competente. Este prazo pode ser prorrogado por mais 20 pelo comandante da região, Distrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicitação fundamentada do encarregado do inquérito ou por via hierárquica, tá? Então, se vocês perceberem bem aqui, nós não temos aqui interferência de juízo nenhum, tá? É uma detenção feita administrativamente, de forma administrativa. Não há intervenção judicial nenhuma aqui. Ele não precisa requerer para o juiz, tá? O encarregado do inquérito policial ele não requer nada para o juiz nesse sentido. Se ele decreta essa prisão, vamos dizer assim, né? Ele impõe essa prisão de 30 dias. Se chegou no final dos 30 dias, ele quer mais 20 dias, ele vai lá e solicita para o comandante, tá? Para o comandante dele, o comandante da região ali, da força, né? Que vai fazer autorizar essa prorrogação de 20 dias, tá bom? Então, essa alternativa aqui é a alternativa correta. O encarregado do IPM poderá determinar a detenção do indiciado por até 30 dias, e pode ser prorrogado por mais 20, tá? Se assim as investigações demandarem e for cabível. Beleza? Então, essa aqui é a alternativa D, a questão correta. Vamos para a próxima questão. Tá aí o gabarito, a alternativa D. Próxima questão. Nos termos do Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que o inquérito policial militar poderá ser dispensado sem prejuízo da diligência requisitada pelo Ministério Público, tá? Então, a letra A. Então, quando que o inquérito policial militar pode ser dispensado? Alternativa A. Nas hipóteses de crimes contra a honra, quando decorrem de escrita ou publicação cujo autor esteja identificado, sendo instaurado o prazo para sua conclusão será de 10 dias se o indiciado estiver preso, tá? O prazo, tá? Esse prazo aqui do artigo, esse prazo de 10 dias está errado, tá? Esse prazo, essa primeira parte da alternativa está correta. O inquérito policial ele pode ser dispensado na hipótese de crimes contra a honra quando decorrem de escrita ou publicação, cujo autor já estiver identificado, tá? Mas o prazo de 10 dias, quando estiver preso, não é o prazo correto. O prazo é de 20 dias, tá? Quando estiver preso. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. O prazo do IPM, tá? É o prazo que o IPM tem para ser concluído. Se o acusado estiver preso, é de 20 dias, tá? Se o acusado estiver solto, é de 40 dias. Beleza? Então, isso aqui é a disposição expressa do CPPM, tá? Então, isso aqui a gente vai encontrar lá no artigo 20 do CPPM. Beleza? Artigo 20 do CPPM, tá? Então, tá aí o artigo que fala do prazo. Beleza? Esse prazo aqui não se confunde com o prazo da detenção provisória do artigo 18, tá? Lá é um prazo, um prazo que o encarregado do inquérito policial pode deter, pode deixar preso aquele investigado, tá? Esse aqui é o prazo de conclusão do IPM. Então, quando a gente fala em prazo, qual é o prazo do IPM? O prazo é esse daqui. Preso 20 dias, solto 40 dias, tá? Então, vamos para a próxima alternativa lá, ó. Letra B. Quando o fato e a sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou provas materiais. Isso aqui também está correto, tá? Até aqui está correto. O inquérito policial ele pode ser dispensado quando o fato, a sua autoria já estiver esclarecida por documentos ou outras provas. Sendo instaurado o prazo de conclusão de até 30, será de 30 dias se o indiciado estiver solto. A gente já viu aqui, ó, que não é 30 dias, tá? É 40 dias se ele estiver solto. Beleza? Então também está errada essa alternativa por causa do prazo aqui. Alternativa C. Na hipótese de crimes contra a honra, quando decorrerem de escrita ou publicação cujo autor já estiver identificado. Até aqui, correto. Sendo instaurado o prazo para sua conclusão será de 30 dias se o indiciado estiver solto. Não, tá? Se estiver solto, é 20 dias. Já vimos aqui também. A alternativa também está errada por causa do prazo, tá?
Todos esses motivos aqui, ó, crime contra a honra, descrito em publicação, esse negócio aqui de quando já tiverem esclarecidos, a autoria já tiver esclarecida por documentos ou outras provas materiais, são circunstâncias que dispensam o inquérito policial, tá? Então até esses pontos aqui que eu estou recortando aqui, a alternativa está correta. O que está errado aqui é o prazo, tá? Então vamos para a próxima lá, ó. Quando o fato da sua autoria, quando o fato e a sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos ou outras provas materiais, até aqui correto. Sendo instaurado o inquérito, o prazo para sua conclusão será de 10 dias se o indiciado estiver preso. Não. Se ele estiver preso, é 20 dias, tá? Preso, não é 10 dias. Sobrou só a letra E, né? A alternativa E, é a nossa correta. Por quê? Na hipótese de crimes contra a honra, quando decorre, o inquérito policial pode ser dispensado, né? Na hipótese de crimes contra a honra, quando decorrem de escrito ou publicação cujo autor esteja identificado, sendo instaurado, né, o inquérito policial, o prazo para sua conclusão é de 20 dias se o indiciado estiver preso, tá? Correto. Beleza? Onde é que tá essas hipóteses de dispensa do inquérito policial, tá? Vou cortar aqui, ó. As hipóteses de dispensa, vou colocar aqui, ó, dispensa do IPM, estão lá no artigo 28 do CPPM, tá? Quando eu coloco aqui artigo, você já lê que é CPPM, tá? Que é sempre do CPPM que a gente está falando, beleza? Pra gente encurtar um tempo aqui, tá bom? Então, artigo 28 do CPPM são as hipóteses de dispensa, tá? Essas todas que foram elencadas na alternativa são todas hipóteses legais de dispensa do IPM, tá? A alternativa só trouxe errado os prazos para confundir aí, tá bom? Mas essas são todas hipóteses de dispensa, tá? Então, dá uma lida lá também no artigo 28, tá? Próxima questão. Tá aí o gabarito, né? Ó. Letra E. Promotor de Justiça, concurso 2021 do MPM, ó. Quanto à ação penal militar condenatória na Justiça Militar, assinale a opção correta. Letra A. A ação penal militar condenatória é sempre pública, mas a regra constitucional admite a ação penal militar de iniciativa privada subsidiária da pública na ocorrência de inércia do órgão ministerial. Isso aqui é um forte candidato para ser nossa alternativa. Vamos para B. Ó. Não há possibilidade de ação penal militar privada subsidiária da pública no sistema de processo penal militar. É cabível a ação penal militar privada subsidiária da pública no âmbito do processo penal militar apenas nos crimes contra a honra mediante representação do ofendido. Ó, é cabível a ação penal militar privada subsidiária da pública quando o MPM promove o arquivamento implícito do inquérito policial militar. Então aqui a gente precisa determinar algumas premissas, né? Quais? É o seguinte, ó, a ação penal, tô lendo a questão aqui, mas é direcionado para vocês, tá? A ação penal, ela vai ser sempre pública e incondicionada, tá? No CPPM, se a gente pegar lá o artigo 29, tá, do CPPM, ele vai dizer o seguinte: a ação penal pública, a ação penal militar é sempre pública e incondicionada, tá? Mas a gente tem uma regra constitucional que determina o quê? Que determina que as ações que não forem tentadas pelo órgão oficial, seja o Ministério Público, no prazo legal, elas cabe a elas uma ação subsidiária da pública, ou seja, o particular, o ofendido naquele, a vítima, geralmente, ela pode ingressar com uma ação penal no lugar do Ministério Público, porque o Ministério Público não fez, entendeu? Ele ficou inerte, ele não quis fazer, não fez, perdeu o prazo, então o particular, a vítima, ele pode ingressar com uma ação penal, tá? Subsidiária da pública. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre ação penal, a diferença entre subsidiária, privada, enfim, se quiser dar uma olhada lá no canal também, no vídeo é muito interessante, tá? Mas, aqui para nossa premissa, a gente tem que entender. Se a gente for ler, né, a letra fria da lei, no Código de Processo Penal Militar, não há previsão expressa de ação subsidiária, tá? Não há previsão expressa de ação subsidiária. Mas a gente tem no ordenamento jurídico, tá? Como um todo, principalmente por uma ordem constitucional, de que caberia ação penal privada subsidiária da pública nos casos de inércia da MP, tá? Então, voltando aqui para nossa questão, nós temos que a nossa alternativa correta aqui é a letra A, tá? Porque ela fala exatamente isso, ó. Na ação penal militar condenatória é sempre pública. Beleza, ok, sempre pública. Mas a regra constitucional admite a ação penal militar de iniciativa privada subsidiária da pública na ocorrência de inércia do Ministério Público. É exatamente isso daí, tá? Então, a alternativa B está errada por quê? Não há possibilidade de ação penal militar privada subsidiária da pública no sistema processual penal militar.
Há possibilidade sim, tá? Por expressa regra constitucional, tá bom? Então há possibilidade sim. Então, se não há possibilidade, está errado. C. É cabível a ação penal militar privada subsidiária da pública no âmbito do processo penal militar apenas nos crimes contra a honra. Não, não é apenas nos crimes contra a honra, tá? Até porque no ordenamento, no Código de Processo Penal Militar, nós não temos a possibilidade da ação penal, tá? A ação penal, tá? Condicionada à representação do ofendido, tá? Nós temos uma ação penal condicionada à representação no processo penal militar, mas é condicionada à representação do ministro, tá? Do ministro, não do ofendido, beleza? Então nós temos no código, no CPPM, né? No ordenamento processual penal militar, nós temos o quê? Nós temos a ação. Nós temos a ação pública, tá? Incondicionada, vou colocar aqui, ó, incondicionada, tá? A ação privada, deixa eu apagar aqui que para ficar certinho, como se o material vai ficar compartilhado com vocês, para não ficar ponta solta aí. De subsidiária, tá? Da pública. E nós temos também a ação por representação, tá? Ação penal por representação. Vou colocar aqui, ó. Por rep, tá? De representação. Mas só do ministro. Só do ministro, tá? Do ofendido não tem essa possibilidade de representação. Beleza? Onde é que tá isso? Tá lá no artigo, a partir do artigo 29, né? Então vamos compartilhar aqui de novo. Artigo 29, que começa a falar da ação penal, ó. Tá vendo ali, ó? A ação penal é pública e somente pode ser promovida por denúncia do Ministério Público, tá bom? Então, ó lá, ó. Nos crimes, artigo 31, nos crimes previstos no artigo 136 a 141, a ação penal, quando o agente for militar ou assemelhado, depende de requisição que será feita ao Procurador-Geral de Justiça pelo Ministério e que o agente estiver subordinado, tá? No caso do artigo 141 do mesmo Código, quando o agente for civil e não houver coautor militar, a requisição será do Ministério da Justiça, tá bom? Então essa é a hipótese que eu falei de requisição, tá? Então se você pegar uma questão fria, falar assim, ó, só é cabível ação penal pública incondicionada no CPPM. Não, tá? Tá errado. Por quê? Porque cabe a subsidiária privada, a privada subsidiária da pública, e cabe a por representação, por requisição, na verdade, né, a derivada, a ação penal, quando for, nesses casos específicos lá do artigo 31, tá? E for requisitada pelo ministro, tá bom? Mas pelo ofendido, por representação do ofendido, não cabe. Não caberia, tá? Próxima. Por que a letra D está errada, né? É cabível a ação penal militar privada subsidiária da pública quando o MP promove o arquivamento implícito do inquérito ou das peças de informação, tá? O arquivamento implícito, não cabe, tá? Porque quando o MP promove o arquivamento, ele não ficou inerte, tá? Ele agiu, tá bom? Ele só fica inerte quando ele perde o prazo. Então, ele tinha um prazo para propor aquela ação penal, ele não propõe dentro do prazo. Aí ele ficou inerte, ou seja, ele, né, cagou pro negócio e ficou paradão lá, tá? Mas no caso do arquivamento, quando ele promove o arquivamento, ele não fica inerte, então ele age, tá? Então não caberia ação privada subsidiária da pública, tá? Então nossa alternativa aqui correta é a letra A mesmo, é o gabarito, tá? Próxima. O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor de um oficial das Forças Armadas. Todavia, o crime prescreveu, tá? Então o crime já estava prescrito. Assertiva. Nessa situação, o juiz deverá receber a denúncia e declarar de ofício extinta a punibilidade, independentemente da oitiva do órgão ministerial. Aqui, ó, aqui é interessante, ó. Ele não precisa ouvir o órgão ministerial, tá? Porque a prescrição é matéria de ordem pública. Vou apagar aqui de novo. Talvez eu me empolgue que a canetinha não me acompanha. É ordem pública. Então ele não precisa ouvir o MP, tá? Só que aqui nós temos um porém.
o MP já ofereceu denúncia de um crime já prescrito, tá? Então, nesse caso, o juiz, aqui a alternativa fala o seguinte, ó, que o juiz deverá receber a denúncia. Na verdade, ele não deve nem receber a denúncia, tá? Porque se o crime já está prescrito, a gente vê lá no artigo 78 do CPPM as hipóteses em que o juiz nem vai receber a denúncia, tá? E tá entre as hipóteses de não recebimento da denúncia quando já houver extinção da punibilidade, tá? Então a prescrição, ela acarreta a extinção da punibilidade daquele autor, daquele cara que está sendo acusado ali, beleza? Então o juiz não deveria nem receber a denúncia aqui, tá? Então, se essa questão tivesse tirado essa expressão deverá receber denúncia e tivesse colocado assim, nessa situação o juiz deverá declarar de ofício extinta a punibilidade, aí beleza, aí a questão estava perfeita, tá? Mas como ele colocou deverá receber a denúncia, tá errado, tá? Aqui ele não deve nem receber a denúncia, tá bom? Então tá aí a nossa resposta. Próxima. Um policial militar estadual e um soldado do Exército Brasileiro cometeram um crime doloso contra a vida de um civil, no contexto de intervenção militar para a garantia da ordem pública, tá? Garantia da lei e da ordem pública. Assertiva. Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor, ambos deverão ser julgados pelo Tribunal do Júri da Justiça Comum Estadual. Então, ó a questão. Um policial militar estadual, tá? E um soldado do Exército cometeram um crime doloso contra a vida de um civil no contexto de intervenção militar. Nessa situação, de acordo com a legislação em vigor, ambos deverão ser julgados pelo Tribunal de Júri da Justiça Comum Estadual, tá? Ó, aqui nós temos um porém, tá? Isso aqui, deixa eu voltar aqui, tá lá no artigo 9º do CPM, perdão, tá? Lá tá determinado as competências, tá? Quando que vai ser crime militar, quando não vai ser crime militar, quem que vai julgar, quem que não vai julgar, tá? Artigo 9º do CPM. Eu tenho aqui vídeo no canal falando sobre o artigo 9º também. 2 vídeos, na verdade, esmiuçando o artigo inciso por inciso. É importante assistir também, tá bom? Mas aqui é o seguinte, ó. Se for crime, eu vou colocar aqui, doloso contra civil, doloso contra a vida, tá, pessoal? É contra a vida aqui, tá? Não é qualquer crime doloso contra civil, é contra a vida, contra civil. Se for militar, vou colocar aqui, ó. Vou colocar ME, militar estadual, tá? Militar estadual contra civil, beleza? Vai ser da justiça do Tribunal do Júri, perdão. Júri, tá? Justiça comum, justiça estadual comum, Tribunal do Júri. Se for, vou colocar aqui, ó, militar estadual, tá? Versus outro militar, tá? Pode ser estadual, pode ser federal, vai ser da Justiça JE, Justiça, vou colocar aqui, ó, JME, Justiça Militar Estadual. Tá bom? Então esse é o resuminho. Se for militar federal, tá? MF, militar federal, que é militar das Forças Armadas, ou melhor dizendo, né? Assim, se for contra civil, nessas condições aqui, ó, de garantia da lei e da ordem, nessas condições de garantia da lei e da ordem, tá? Vai ser de competência da JMU, Justiça Militar da União. Tá? Então pega esse bizu aí. Se for um militar do exército, no caso aqui, o militar do exército, no caso dessa alternativa, dessa questão, o militar do exército, tá? Ele vai responder, tá? Da Justiça Militar da União. A Justiça Militar da União que vai julgar esse militar. O policial militar, esse sim vai para o Tribunal do Júri, tá? Porque quando ele pratica crime doloso contra a vida, né? No caso aqui foi um homicídio, contra um civil, quem julga ele é o Tribunal do Júri da Justiça Comum. Beleza? Então esse é o resuminho. Isso tudo está lá no artigo 9º, tá? do CPM. E você pode combinar isso aqui também com o artigo 125 da Constituição Federal, tá? Que prevê lá as hipóteses, né, a competência da Justiça Estadual, tá? 125, 124, você pega esses artigos lá e dá uma lida, tá bom? Mas o resuminho é esse daqui.
Se for doloso, contra a vida, né? Contra civil. Se for militar, vou colocar melhor aqui, ó. Vou melhorar essa questão aqui, ó. Doloso contra a vida. Contra a vida. Tá? Então, beleza. Ó. Se for militar estadual, se for policial militar contra um civil, a competência é do júri. Se for militar estadual contra outro militar estadual, contra um soldado do exército, contra um outro policial, por exemplo, a competência é da Justiça Militar Estadual. Se for militar federal, se for militar do exército, marinha, força aérea, contra um civil, nessas condições aqui, ó, de garantia da lei e da ordem, tá? Nessas condições aqui, então, vou colocar aqui, ó, observação, tá? Observação, para você observar o artigo 9º e os parágrafos, tá? Parágrafo 1º e 2º do artigo 9º, tá? Do CPM, artigo 9º do CPM. Essa observação, que diz o seguinte: quando um militar das Forças Armadas cometer um crime de homicídio, né, um crime doloso contra a vida, contra um civil, nas condições de garantia da lei e da ordem, ele vai responder na Justiça Militar da União. Ah, e se não for nas condições da garantia da lei e da ordem, daí ele vai responder na Justiça do Tribunal do Júri comum, tá? Daí ele vai para o Tribunal do Júri. Beleza? Então, militar do Exército cometeu um homicídio na rua, aleatoriamente, contra uma outra pessoa, vai responder no Tribunal do Júri, tá? Agora, se ele estava na rua, em missão de garantia da lei e da ordem, vai para a Justiça Militar da União, vai para o Tribunal, vai para a auditoria da Justiça Militar da União, tá bom? Então, a sua alternativa aqui está errada. Por quê? Porque está falando que os dois vão responder no Tribunal do Júri. Não. Como aqui era uma intervenção militar para a garantia da lei e da ordem, o militar do Exército, aqui o soldado do Exército, ele vai para a JMU, tá? Ele vai aqui para a JMU, que é a Justiça Militar da União. Beleza? É isso que diz o artigo 9º lá do CPM. Dá uma lida no artigo. Próxima questão, perdão. Com base nas normas positivadas no Código de Processo Penal Militar, decreto tal, analisa a afirmativa abaixo colocando em parênteses V e F se falso. Beleza. Em tempo de paz, as normas do Código de Processo Penal Militar não se aplicam fora do território nacional. Não, tá errado, tá? Aqui é falso. Em tempo de paz, as normas se aplicam sim, tá? Elas se aplicam, esse não aqui tá errado. Elas se aplicam sim, beleza? Isso aqui a gente vai ver lá no artigo 4º do CPPM, tá? Então, o artigo 4º do CPPM vai dizer exatamente isso daí, que as normas de direito processual penal militar, elas se aplicam em tempo de paz, elas se aplicam sim fora do território nacional, tá? Daí lá tem as condições, né? Tem umas questões lá, se você pegar o artigo 4º, vai ver que tem umas questõezinhas lá sobre quais são as condições, se é fora do território nacional, o agente, não importa se o agente está sendo processado pela justiça estrangeira, fora do território nacional, em zona sob administração da vigilância da força, entendeu? Então vou dar um exemplo aqui. Os militares que estão em missão de paz fora do território nacional, por exemplo, lá no Haiti, né? Estavam, né? Agora eles foram, né? Mas que estavam lá no Haiti. Se fosse praticado um crime militar lá nas dependências, por exemplo, da base militar lá, ele ia ser aplicado sim as normas desse código àquele crime que foi cometido lá. Não aplica o que está lá, entendeu? Né? Claro que se tiver alguma consequência lá, pode ser que a lei do local também seja aplicada, tá? Mas não há prejuízo de aplicar a lei brasileira também, beleza? Então, essa afirmativa aí tá falsa, tá? A 2, aqui a segunda, jurisprudência e usos e costumes militares podem suprir casos omissos no CPPM. Jurisprudência e usos e costumes militares podem suprir casos omissos no CPPM. Essa aqui tá verdadeira também, tá? Você vai pegar lá o artigo 3º do CPPM, tá? O que o artigo 3º diz? Ele diz o seguinte, que em casos omissos, ou seja, em casos que o código não previu ou não dispôs sobre, a gente pode usar a jurisprudência, a gente pode usar os usos e costumes, tá? A gente pode usar a doutrina, a gente pode usar a analogia para suprir esses casos, tá? Isso tudo está lá no artigo 3º do CPPM, beleza? A terceira, quando militares estaduais responderem na Justiça Militar Estadual por crimes previstos na Lei Penal Militar, os recursos
a execução da sentença e a organização da justiça serão organizados pelo CPPM. Não, aqui é falso também, tá? É bem pelo contrário, beleza? Quando o militar estadual responder na Justiça Militar Estadual por crimes previstos na Lei Penal Militar, os recursos, a execução e a sentença, a execução da sentença e a organização da justiça não serão regulados pelo CPPM, serão regulados pela legislação, tá? Cabível ao caso lá, tá bom? Não serão regulados pelo CPPM, tá? É isso que dispõe, deixa eu compartilhar aqui com vocês, é isso que dispõe lá, tá? Ó, o artigo 6º. Obedecerão às normas processuais previstas nesse código no que forem aplicáveis, beleza, salvo quanto à organização da justiça, aos recursos e execução da sentença nos processos da Justiça Militar Estadual, nos crimes previstos na Lei Penal Militar. Aqui responderam os oficiais, praças, polícias, corpo de bombeiros militares. Beleza? Então é uma exceção. Artigo 6º do CPPM. O que vai ser aplicado então? Vai ser aplicada a legislação estadual pertinente, tá? Mas não vai ser aplicado o CPPM, vai ser aplicado algum outro, né? Pode ser aplicado o CPP normal, tá? Se tiver alguma outra legislação, vai ser aplicado ele. Quando a gente fala em justiça estadual, tá? A militar federal, justiça militar da União, vai ser aplicado sempre o CPPM, tá bom? Então, F, V e F, né? F, V e F. Sobrou aqui a letra B para nós, tá? Esse aqui, vou colocar aqui, é o artigo 6º do CPPM, tá? Artigo 6º do CPPM. Beleza? Esqueci de colocar o gabarito aí, tá, pessoal? Mas é o artigo, a letra B mesmo. F, verdadeiro, né? Falso, verdadeiro e falso de novo. Tá bom? Próxima. Sargento das Forças Armadas furtou material da organização militar no Rio de Janeiro, todavia possui residência em São Paulo e serve em quartel de guarnição em Manaus. Olha que salada de fruta, né? Foragido acabou sendo preso em Natal. Foi preso em Natal. Então, ó, ele cometeu um furto no Rio. Ele mora em São Paulo, mas ele serve em Manaus. Tá? Ele tem residência em São Paulo, mas ele serve em Manaus. Só que ele foi preso em Natal. Então nós temos 4 estados aí, né? 4 cidades. Nessa situação, a competência para processar e julgar o sargento será da Justiça Militar da União do Rio de Janeiro. Porém, tá? Rio de Janeiro por quê? Porque foi o material, foi o lugar da infração. Até aqui tudo bem. Porém, se o local do furto fosse desconhecido, o foro competente seria o de Manaus. Por que Manaus? Manaus é a guarnição em que serve, ó, a guarnição em que ele serve é Manaus, tá? Essa questão aqui está corretíssima, tá? Por que ela está correta? Vamos ver o seguinte. Lugar, competência, tá? A competência. Competência. Para julgamento, né? Regra. Lugar da infração. Lugar da infração. Certo? Como que eu sei isso? Artigo 88 do CPPM. Beleza? Artigo 88 do CPPM fala justamente sobre a regra, tá? A regra é o lugar da infração. Beleza? A exceção, tá? Quando o lugar da infração não for conhecido, vou colocar aqui não conhecido, não tiver como determinar o lugar da infração, aí eu vou para residência, que é o que ele fala ali, ó, que ele possui residência em São Paulo. Aí eu vou para residência. Daí eu tenho a regra do artigo 93 do CPPM. Beleza? É o que diz o artigo 93. Só que, ó o detalhe, só que aqui ele falou aqui, ó, sargento das Forças Armadas furtou material, tá? A gente entende que isso aqui é um sargento, um militar ativo, que está em situação de atividade. Quando o militar está em situação de atividade, eu vou pôr um asterisco bem grande aqui, ó. Quando o militar está em situação de atividade, tá? Nós temos a regra do artigo 96 do CPPM, tá? Que diz o seguinte, que quando ele estiver nessa situação de atividade, a competência, vou colocar aqui, ó, comp de competência, vai ser do lugar onde ele serve, do lugar onde trabalha, fica mais fácil de entender, né? Do lugar onde trabalha, ou seja, é em Manaus, tá? Então, aqui,
a assertiva está correta, ó, porque nessa situação, a competência para precisar julgar o sargento será da Justiça Militar do Rio de Janeiro. Ok, porque é o lugar da infração, é a regra geral, tá? Mas, porém, se o local do furto fosse desconhecido, ou seja, se a gente não soubesse que era no Rio de Janeiro, o foro competente seria o de Manaus. Por que Manaus? Porque a gente tem a regra do artigo 96 do CPPM que diz que nos casos de militares que estão em situação de atividade, tá? Que estão trabalhando, que estão em situação de atividade, o lugar para processar o crime é o lugar de onde ele trabalha, tá? Não o lugar da residência dele, tá bom? Então essa é uma espécie de exceção da exceção. A regra é o lugar da infração, tá? A exceção, quando o lugar da infração não for conhecido, não tiver tiver conhecimento desse lugar da infração, não tem como determinar o lugar da infração. Então a gente vai para o lugar da residência daquele militar. Ah, mas se esse militar estiver na ativa, se ele estiver trabalhando, se ele estiver 100% na ativa ali, aí quem vai julgar é o juízo, tá? Do lugar onde ele trabalha, beleza? Do lugar onde ele exerce a função dele, tá? Onde ele serve, na guarnição onde ele serve. Beleza? Então essa é a regra, exceção e exceção da exceção, vamos colocar assim, tá? Então a alternativa aqui correta, a resposta correta é que está certo, tá? Por quê? Porque um militar que está servindo em Manaus, ele vai responder então em Manaus, se a gente não soubesse que era o Rio de Janeiro o lugar da infração. Tá bom? Aí estão os artigos, tá? E presta atenção nessas exceções aí. Próxima questão. No que se refere à competência da Justiça Militar Estadual, assinale a alternativa correta. Compete aos juízes de direito do juiz militar da Justiça Militar Estadual processar e julgar singularmente os crimes cometidos por civis. Aqui tá errado, tá? JME, tem um vídeo aqui no canal também, presta atenção, dá uma olhadinha lá, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre competência, mas a JME, que é a Justiça Militar Estadual, só julga militares, perdão. Olha, eu já tô dando bisu errado aqui, né? Peraí, pessoal. Só julga militar, tá? Não julga civil, beleza? A JMU, por sua vez, Justiça Militar da União, julga militares e civis, tá? Se eles cometerem crimes militares e estiver enquadrado dentro das hipóteses do artigo 9 lá do CPM, vai ir para a Justiça Militar da União, tá? Então, a Justiça Militar Estadual só julga civil. Se você vê, Justiça Militar vai julgar... Não, só julga... Perdão, a Justiça Militar Estadual só julga militar, tá? A Justiça Militar da União vai julgar civil e militar, beleza? Então, a próxima alternativa. Compete ao Conselho de Justiça, sobre a presidência de juiz de direito, processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares, tá? Os atos disciplinares, tá? Os atos disciplinares vão ser julgados não pelo conselho, vão ser julgados pelo juiz de direito apenas, tá? Então, ato disciplinar é o juiz que julga, tá? Não é o conselho, beleza? C. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Essa aqui é a nossa alternativa correta, tá? Por quê? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Ponto. Tá corretíssima. Por que as outras estão erradas? Compete ao Conselho de Justiça, sob a presidência do militar de maior posto, decidir a respeito da perda do posto e da patente dos oficiais, tá? Quem decide sobre a perda da patente do posto dos oficiais na Justiça Militar Estadual é o tribunal, tá? É o tribunal. Não é o conselho, tá? Isso vai para o tribunal, essa questão vai para o tribunal, não vai para o conselho, tá bom? Então, na Justiça Militar Estadual, vai para o tribunal correspondente. Por exemplo, a gente tem Justiça Militar Estadual só no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, tá? Esses três estados, eles têm Justiça Militar instaurada, tá? Justiça Militar estabilizada e instalada. Então, esses três estados têm TJMs, que são Tribunais de Justiça Militares e Estaduais, tá? Então, a perda do posto da patente e da patente dos oficiais, ela vai ser julgada, no caso de São Paulo, por exemplo, pelo TJM em São Paulo, tá bom? Nos casos dos outros estados, todos os outros estados que não tem TJM, vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça do Estado, tá? Por exemplo, no Paraná. No Paraná a gente não tem uma justiça militar especializada. Quem julga os casos militares
é um juiz lá do Tribunal de Justiça do Paraná designado para esse fim, tá bom? Então quem que vai julgar a perda do posto e da patente dos oficiais no caso desse estado? É o Tribunal de Justiça do estado, tá? Mato Grosso, por exemplo, que é o concurso que a gente está discutindo aqui. Se o militar for submetido a esse procedimento aqui, né, de análise de perda do posto e da patente, quem vai julgar essa perda do posto e da patente dele é o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tá? Não é o Conselho de Justiça, beleza? Então vamos para a próxima alternativa lá. Compete ao juiz de direito do juiz militar, da Justiça Militar Estadual, decidir a respeito da perda da graduação dos praças. Também não, tá? Isso aqui também não é correto, tá? A letra C é a nossa alternativa correta, tá? Beleza? Então tá aí essa questão, tá? Tá aí o gabarito, ó. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares, né? Os militares dos estados, os crimes militares definidos em lei, tá bom? Isso aí expressa a previsão constitucional, tá, pessoal? Se vocês pegarem lá os artigos, vou colocar aqui, artigos 124, salvo engano, e 125 da Constituição Federal, vocês vão ver que essa previsão de que a Justiça Militar Estadual só julga militar é previsão constitucional, tá? Então, a própria Constituição atribuiu essa competência à Justiça Militar Estadual. Então, não há que se falar em julgamento da na Justiça Militar Estadual de civis. Beleza? Próxima questão. Segundo Renato Brasileiro de Lima, no que tange a competência da Justiça Militar, assinale a opção incorreta. A. Ele quer saber a incorreta. Incorreta. A. Um sargento da Marinha do Brasil, escalado de serviço como motorista, praticou o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Ele deverá ser denunciado pela Justiça Militar da União, pouco importando se a vítima é civil ou militar. Ó, o sargento da Marinha do Brasil, escalado para serviço de motorista, praticou o crime de homicídio culposo, tá? Então a gente está falando aqui, ó, de homicídio culposo, beleza? Na direção de veículo automotor. Ele deverá ser denunciado pela Justiça Militar Estadual, da Justiça Militar da União, perdão, pouco importante se a vítima é civil ou militar. Aqui está corretíssimo, tá? Se aqui tivesse dizendo o seguinte, que um sargento da Marinha do Brasil, escalado de serviço, de motorista, numa missão de intervenção da garantia da lei e da ordem, por exemplo, praticasse o crime de homicídio culposo, ou melhor dizendo, homicídio doloso contra um civil, por exemplo, ele seria julgado na Justiça Militar da União. Tá? Continua sendo julgado na Justiça Militar da União. Agora, se ele colocasse aqui que era um homicídio culposo, tá? Em garantia da lei e da ordem, na justiça, ele seria julgado pela Justiça Militar, pelo Tribunal do Júri, tá bom? Pelo Tribunal do Júri, tá? Então, de novo, talvez tenha ficado meio confuso aqui a minha explicação. Ó, se é um militar federal, o sargento da Marinha, aqui no caso do exemplo, se ele é o sargento da Marinha e ele comete um crime de homicídio culposo, tá? Se ele comete um crime de homicídio culposo, ele vai ser julgado pela Justiça Militar, da União, tá? Pela JMU. Se ele comete um crime de homicídio doloso, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, tá? Se ele comete um crime de homicídio doloso, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Mas, a gente coloca um parênteses aqui, uma exceção, mas, se esse crime de homicídio doloso foi cometido, tá? Se esse crime de homicídio doloso foi cometido em uma missão, em uma intervenção para a garantia da lei e da ordem, uma missão para a garantia da lei e da ordem, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União. Então, a Justiça Militar da União avoca, ela traz para si essa competência, tá? Então, militar das Forças Armadas, tá? Esse dando exemplo militar das Forças Armadas, tá? Militar das Forças Armadas cometeu um crime de homicídio culposo, tá? Cometeu um crime de homicídio culposo. Independentemente se a vítima for civil ou militar, ele vai responder na Justiça Militar da União, tá? Vai para a JMU. Se for doloso, tá? Se for doloso contra outro militar, JMU. Se for doloso contra civil, Tribunal do Júri. Se for doloso contra civil em condições de garantia da lei e da ordem, intervenção da garantia da lei e da ordem, por exemplo, JMU. Beleza? Tá aí a questão, tá? Militar estadual, que é o que interessa aqui para o concurso. Militar estadual. O militar estadual
que cometeu um crime de homicídio culposo contra um civil, JME, tá? Vai para a Justiça Militar Estadual. Se for homicídio culposo contra um outro militar, JME, Justiça Militar Estadual. Se for homicídio doloso contra civil, regra sempre Tribunal do Júri. Se for homicídio doloso contra um civil, vai para o Tribunal do Júri, tá? Se for homicídio doloso contra outro militar, JME, Justiça Militar Estadual, tá? É isso que manda o ordenamento jurídico nosso vigente, tá? Isso tá no CPPM, isso tá na Constituição Federal, beleza? Então, essas são as regras, tá? A gente só tem essa exceção, perdão, deu uma engasgada aqui, a gente só tem essa exceção do militar federal, do militar das Forças Armadas, quando ele pratica esse homicídio, quando ele pratica esse crime doloso contra a vida, contra um civil, em missões de garantia da lei e da ordem, ele vai responder na Justiça Militar da União, tá? Por quê? Porque entende-se, né, o legislador entendeu que ele estava numa condição especial de militar, então ele tem que ser julgado pela Justiça Especial, que é a Justiça Castrense, a Justiça Militar. Beleza? A gente só tem essa exceção aí, tá? Mas para o militar estadual, para você que está visando o concurso aí, entender isso daí. Se for homicídio doloso, se for um crime doloso, né? A gente está dando um exemplo do homicídio, mas pode ser qualquer outro crime doloso. Se for, por exemplo, outro crime doloso contra a vida, contra um civil, né? Se for doloso contra a vida, contra um civil, estou dando o exemplo agora do militar estadual, né? Se for doloso contra a vida contra um civil, vai para o Tribunal do Júri. Não tem exceção. Tchau, Tribunal do Júri, tá? Se o militar estadual pratica um homicídio culposo contra um civil ou contra um militar, JME que vai julgar, Justiça Militar Estadual, Justiça Militar Especializada, tá? Se for um crime doloso, tá? Contra um civil, Tribunal do Júri. Se for crime doloso contra outro militar, Justiça Militar, Justiça Especializada. Beleza? Então tá aí. Vou compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Ele pede a incorreta, então a primeira tá certa. A B. Um militar da Marinha do Brasil que em serviço pratica jogo do bicho em lugar sujeito à administração militar deverá ser processado e julgado perante a Justiça Militar da União. Aqui está a nossa alternativa correta, tá? Mas é o que está incorreto aqui. Por quê? Porque jogo do bicho não é crime. É contravenção. Tá? E a Justiça Militar não julga. Não julga contravenções. Beleza? Então, foi em lugar sujeito à administração militar, foi durante o serviço, isso aqui tudo informação para confundir, tá? A questão aqui é a seguinte, é contravenção penal? Não vai julgar, só vai julgar crime. Beleza? É isso que está definido aí, tá? E essa outra diferença também, aqui fazendo parênteses, entre a JME e a JMU, tá? A JMU, que é a Justiça Militar da União, só julga crimes. Beleza? A JME, por sua vez, julga crimes, tá? Crimes e infrações disciplinares. Ações de infrações disciplinares, tá? Infrações, qual que é a sua infra aqui, tá? De infrações, tá? Disciplinares. Beleza? Então, a competência da Justiça Militar da União é exclusivamente penal, é só penal. A competência da Justiça Militar Estadual é penal e civil. Por quê? Porque ela julga crimes e julga também infrações disciplinares. Tá bom? Então, tá aí a nossa alternativa correta. Por que as outras estão corretas agora, né? Porque ele pede a incorreta aqui. A C. Um militar da Marinha resolve perpetrar um crime contra outro militar da Marinha, sendo que nenhum deles estava em serviço e o fato não ocorreu em lugar sujeito à administração militar. Nesse caso, o militar que cometeu o crime deverá ser processado perante a Justiça Militar da União. Corretamente, tá? Por quê? Porque se é militar, aqui ó, se é militar contra militar, tá? De acordo com a regra do artigo 9º do CPM, não importa o lugar, não importa se está de serviço, se não está, se é militar contra militar, é crime militar, tá? Há uma discussão doutrinária, tá? Isso está nos tribunais superiores, há uma discussão doutrinária doutrinária jurisprudencial de que esse militar deveria conhecer a condição de militar do outro militar. Ele deveria saber que aquele cara também era militar, entendeu? E daí vai lá e comete o crime. Aí beleza, configura o crime.
Se ele não soubesse que aquele outro cara era militar, aí não há que se falar em crime militar, tá? Mas isso é uma discussão jurisprudencial. Se a gente pegar a letra fria da lei e analisar ela, vai estar isso daqui. Se é militar contra militar, ponto. Não importa lugar, não importa se está de serviço, se não está de serviço, se é militar contra militar, é crime militar, tá? É isso que manda lá a regra do artigo 9º, tá bom? AD. O militar que no exercício das atribuições de polícia judiciária militar, ao cumprir um mandado de busca domiciliar, comete um crime doloso contra a vida de civil, deverá ser julgado pela Justiça Militar da União, tá? Um militar que no exercício das atribuições de polícia judiciária militar, ao cumprir um mandado de busca domiciliar, comete um crime doloso contra a vida de civil, deverá ser julgado pela Justiça Militar da União. Aqui está correto, tá? Porque essa hipótese de estar exercendo uma atribuição de polícia judiciária militar é uma exceção lá da regra do Tribunal do Júri, tá? É uma exceção também da regra do Tribunal do Júri, então também vai atrair a competência da Justiça Militar da União, beleza? Então ela também está correta, tá? A letra E. O civil que pratica crime doloso, o civil que pratica crime de homicídio qualificado contra um militar da Marinha, enquanto este estava em serviço de sentinela em vila militar, deve ser julgado pela Justiça Militar da União. Também está correto, tá? Se a gente pegar lá as regras do artigo 9º, inciso 3 lá do CPM, a gente vai ver que se enquadra perfeitamente nessa hipótese aqui, tá? Então a alternativa correta a se marcar aqui é a letra B, tá? Tá aí o gabarito, ó, letra B. Próxima. Podemos afirmar que estará impedido de exercer jurisdição no processo penal militar o juiz que... Então ele quer saber os impedimentos, as causas de impedimento do juiz, tá? Quais são as causas de impedimento do juiz? É o juiz que tiver aconselhado qualquer das partes, for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, for presidente, diretor ou administrador da sociedade interessada no processo, tiver parente consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive como parte ou diretamente interessado, tá? Aqui é importante não confundir, tá? As hipóteses de impedimento, tá? E de suspeição, beleza? Então lá nos artigos 37 e 38 do CPPM, tá? São as hipóteses de impedimento e suspeição. Dessa hipótese aqui, ele quer saber as hipóteses de impedimento. Só a letra D aqui, ó, a hipótese de impedimento. As outras são hipóteses de suspeição, tá? Como que eu sei isso? Tem que ler lá os artigos, tá? Artigo 37, tá? Dispõe sobre as hipóteses de impedimento. Vou colocar aqui um I de impedimento, beleza? O artigo 38 dispõe sobre as hipóteses de suspeição, tá? Impedimento e suspeição. Essas são as diferenças, tá? Então só a letra D aqui é uma hipótese de impedimento, de acordo com o expresso da previsão legal, tá bom? Próximo. Tá aí o gabarito. Em processo na Justiça Militar da União, o juiz estará impedido de exercer sua jurisdição, se um primo seu for parte ou diretamente interessado na demanda. A questão está errada. Por quê? Se você pegar aqui, ó, ele está impedido de exercer a jurisdição se tiver parente consanguíneo ou afim até 3º grau, inclusive como parte diretamente interessado. Primo, isso aqui é engraçado, ó. Primo não é parente, porque primo já está no 4º grau. 4º grau. Tá? E a lei dispõe que é só até o 3º grau. Beleza? A lei dispõe que é só até o 3º grau. 3º grau. Então, primo está fora. Tá? Então, se tiver um primo lá sendo julgado, por exemplo, na Justiça Militar, o juiz não está impedido de exercer a jurisdição. Tá? Porque primo não é parente. Tá? Primo não é parente, tá, pessoal? Para fins da legislação, tanto penal aqui quanto civil, de forma global, primo não é parente. Então, qual que seria o 3º grau? Seria até o tio, tá? O tio é 3º grau, beleza? Tio é 3º grau. O primo, como eu tenho que chegar no tio para depois chegar no primo, então depois do tio, tudo já tá fora, entendeu? Já é 4º grau depois do tio, entendeu? Essa é a lógica, tá? Então, por isso que a alternativa está errada aqui, porque o primo é 4º grau. Então, ele é o parente, o juiz só está impedido de exercer essa função dele nos processos em que tiver parente até 3º grau. Tá bom? Próximo. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o processo penal militar, o interrogatório do réu deve ser realizado ao final da instrução criminal, como ocorre no procedimento penal comum ordinário. Isso é disposição do Supremo, tá? Tá corretíssimo, beleza? Se você pegar o artigo
se você pegar o artigo 302 do CPPM, você vai ver lá que ele fala o seguinte, que vai ser realizado o interrogatório e depois vão ser ouvidas as testemunhas, tá? Mas como o interrogatório é um meio de defesa também, e o acusado precisa saber do que ele está sendo acusado, então deslocou-se, né? O Supremo Tribunal Federal entendeu que o deslocamento do interrogatório para o final, ou seja, depois de ouvir as testemunhas, é um modo de garantir a ampla defesa e o contraditório daquele acusado, tá? Então, o interrogatório no processo penal militar, ele vai ser assim deslocado para o final, tá? Não vai ficar no começo, ele vai ficar só no final. Então, aqui tá corretíssimo, tá bom? Se você ler o artigo 302 do CPPM e ler friamente ele, você vai ver que ele fala que é só no final, tá? Mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu, tá? De certa forma, pela inconstitucionalidade, por exemplo, desse artigo, vamos dizer assim, né? No sentido de que o interrogatório tem que ser feito ao final, tá? Depois de ouvir as testemunhas e todas as testemunhas, né, de acusação e de defesa. Beleza? Próxima. No processo penal militar, estando o réu preso por peculato, o prazo para a conclusão da instrução criminal é de... Aqui, ó, ele pede o prazo para a instrução do criminal. Aqui, quando ele fala aqui preso por peculato, não faz diferença, tá? Se é peculato, se não é peculato, tá? O prazo para a conclusão da instrução criminal vai ser de 50 dias, tá? Vai ser sempre de 50 dias. Por quê? Porque está escrito lá no artigo 390 do CPPM. Beleza? Simples assim. Prazo para conclusão da instrução criminal é de 50 dias. Não importa se é peculato, ele colocou esse peculato aí para, às vezes, tentar dar uma confundida, né? Para o candidato, de repente, achar que porque é peculato é menos tempo, mas não, é 50 dias, tá? Artigo 390 do CPPM. Então, concluir a instrução criminal, né? A instrução criminal leia-se a ação penal, tá? Então, a ação penal, vou colocar aqui, ó, AP de ação penal, o prazo é de 50 dias. Beleza? Não vamos esquecer do IPM, tá? O IPM, reforçando aqui, o IPM é 20 dias, tá? 20 dias se tiver preso, beleza? E 40 dias se tiver solto, beleza? Esse é o prazo do IPM, tá? Tá lá no artigo 20. Tá bom? A ação penal é 50 dias. O IPM é esse prazo aqui. Tá aí o gabarito. Firmeza? Próxima. Uma praça sem estabilidade que tenha sido excluída do serviço ativo por deserção, se capturada, deverá ser submetida à inspeção de saúde. Até aqui tudo bem. A praça sem estabilidade, se ela for capturada, ela tem que ser submetida à inspeção de saúde. Certíssimo. E caso constatada a incapacidade definitiva para o serviço militar, ou seja, se ela for considerada inapta para o serviço militar, por incapacidade definitiva, ela não será reincluída nas Forças Armadas. Até aqui tudo bem, ela não será reincluída, porque as Forças Armadas não quer alguém que está incapaz, certo? Mas continuará respondendo ao processo perante a Justiça Militar da União pelo crime de deserção. Aqui está errado, tá? Esse aqui está errado. A resposta é errada, porque ela não continuará respondendo, tá? Se a praça sem estabilidade, ela for considerada inapta, ou seja, se ela for, no caso aqui, foi constatada incapacidade definitiva, o que quer dizer que ela é inapta. Se ela é considerada inapta, ela não é reincluída no serviço, tá? Ela não é reincluída no serviço e ela fica isenta do processo. Ela não vai responder o processo. É isso mesmo, tá? Se ela for considerada inapta, ela não vai responder o processo. Aqui você pode lembrar e considerar o seguinte, ó. E pensar o seguinte. Do cachorro morto, eu gosto de pensar aqui, ó. Chutar cachorro morto. Chutar cachorro morto. Cachorro morto. Por quê? Porque o cara já é inapto, já é incapaz definitivamente. Aí eu não vou reincluir ele. Ou seja, ele já vai ser excluído da força, tá? Ele vai ser excluído. É uma consequência automática. Ele vai ser excluído ali da força. E eu ainda vou processar ele criminalmente. É a mesma coisa que chutar cachorro morto, tá? Então, tá aqui a questão está errada. Se ele for considerado inapto, ele não vai ser reincluído, não será reincluído e também não continuará, ó, tá? Ele não continuará respondendo ao processo, beleza? Ele não continuará respondendo ao processo, tá? Aqui agora, eu quero fazer uma distinção com vocês das 3 possibilidades que nós temos, tá? O vídeo tá ficando comprido aí, mas segura a peruca que já daqui a pouco tá acabando. Então eu vou dividir aqui, ó,
a tela em 3, tá? Nós temos três possibilidades aqui do que pode acontecer, beleza? Deixa eu apagar isso aqui e tentar fazer mais retinho para a gente não perder tanto espaço aqui. Aí, tá? Então nós temos 3 possibilidades da deserção, tá? Se você quiser saber quando é que configura a deserção bem certinho, você vai aqui no canal, tem um vídeo sobre a deserção bem certinho, explicando quando configura, quando que conta o tempo de mais de 8 dias, né? O cara tem que se ausentar por mais de 8 dias para configurar a deserção, tá beleza? Então aqui a gente vai considerando como já configurou a deserção, tá certinho, teve crime de deserção. Qual que é o procedimento? Que é o que nós estamos debatendo aqui na questão anterior, tá? Então vamos lá. Então nós temos 3 procedimentos, tá? Vou dividir aqui de novo. Nós temos o procedimento pro oficial, tá? Nós temos o procedimento para praça com estabilidade, vou colocar aqui, ó, praça CE, praça com estabilidade, e para praça sem estabilidade. Quem que é o praça sem estabilidade? Praça sem estabilidade é aquele militar temporário, né? Por exemplo, o soldado do exército lá que cumpre o serviço militar obrigatório. Aqueles 10 meses, 12 meses, até 18 meses que ele pode cumprir. Ele é o praça sem estabilidade, tá? Então, se ele cometeu o crime de deserção, beleza? Então vamos começar pelo oficial. O oficial cometeu o crime de deserção. O que acontece? Lavra o termo, tá? Sempre começa pelo termo. Lavrou o termo de deserção, aí aqui vai pro juiz, o juiz encaminha para o MP já mete denúncia nele. Tá? Esse é o procedimento. O praça com estabilidade faz termo, tá? Mas não oferece a denúncia, não pode oferecer a denúncia ainda, ele tem que se apresentar ou ser capturado para oferecer a denúncia, tá? O praça sem estabilidade é a mesma coisa. Faz o termo, mas espera ele se apresentar, tá? Então aqui, ó, a denúncia e daí depois espera. Espera o quê? Espera ele se apresentar, tá? Uma vez que o oficial se apresentou, aí vai julgar, vai fazer o julgamento do processo dele. Sem mais delongas, é isso daí, esse é o procedimento, tá? Esperou, se apresentou, tá? Vou colocar aqui, ó, se apresentou ou foi capturado, vai para o processo diretamente e sem choro nem vela, tá? Aqui, no praça com estabilidade, tá? O praça com estabilidade. Quem que é o praça com estabilidade? É aquele praça concursado, por exemplo, o sargento do exército, né? Ele tem estabilidade, porque ele prestou concurso para a ESA, passou e ele é um praça com estabilidade, tá? Se ele não... depois do termo aqui, uma informação importante. Ele lavra o termo e esse militar, o oficial, ele é conduzido... Opa, vamos voltar aqui. Ele é conduzido a uma condição de agregado. Tá? Ele fica agregado. Por quê? Porque ele não está ali trabalhando, então ele não está numa condição de ativo efetivo, tá? Ele fica agregado. O praça com estabilidade também fica agregado, tá? Também fica agregado. Só que aqui é o seguinte, espera, tá? Aqui espera, faz o termo, agrega ele e espera ele se apresentar e ser capturado. Espera o quê? Ele se apresentar e ser capturado. Depois que ele se apresentou e foi capturado, aí vai para o processo, tá? Aqui, tecnicamente, na prática, ele passa por uma inspeção, tá? Ele passa assim por uma inspeção, tá? Mas não é a regra do procedimento especial da deserção, tá? É uma regra da administração militar como um todo, beleza? Mas para o procedimento especial da deserção, o praça especial, praça com estabilidade, né? O praça com estabilidade, ele é agregado, espera ele ser capturado ou se apresenta espontaneamente, aí vai para o processo. O processo, consequentemente, é o que? Oferece denúncia, né? Oferece denúncia e julga. Tá bom? Agora está a questão, ó. No praça sem estabilidade, qual que é a pegada aqui? Praça sem estabilidade, o que acontece? Lavra o termo. Depois de lavrado o termo, esse praça é excluído. Colocando acento no lugar onde não tem, né? Fugiu da aula de português, será? Releva os garranchos aí, pessoal, porque já estamos bastante tempo aqui, né? Excluído. Beleza? Então, ele é excluído, o termo. Ele lavra o termo, tá? Praça sem estabilidade. PSE quer dizer praça sem estabilidade, tá, pessoal? Praça sem estabilidade, tá? No termo de deserção, no procedimento da deserção.
lavra o termo e ele é excluído, tá bom? Depois que ele é excluído, espera. Espera o quê? Espera ele se apresentar, né? Ou ser capturado, tá bom? Esperou se apresentar ou ser capturado. Aí ele foi capturado ou se apresentou, ele vai para inspeção. Inspeção de saúde. Tá? Ele esperou, beleza. Ele foi capturado ou se apresentou, ele vai para inspeção de saúde. Na inspeção de saúde, ele pode ser julgado apto ou inapto. Se ele for julgado apto, ele vai ser reincluído. Por que reincluído? Porque ele havia sido excluído aqui atrás. Lembra? Era uma medida preliminar, era excluir ele. Então ele já está excluído. Agora, se ele for capturado ou se apresentar espontaneamente, ele vai passar pela inspeção. Obrigatoriamente ele passa pela inspeção. Depois da inspeção, se ele for considerado apto, ele é reincluído. Se ele for considerado inapto, perdão, ele é reincluído, tá? Ele é reincluído e ele vai para o processo. O que é o processo? Denúncia. Denúncia e julgamento, tá? Agora, se ele é inapto, ou seja, ele foi considerado inapto, aí vem aquela expressão que eu coloquei antes. É a mesma coisa que chutar cachorro morto. Ou seja, se ele é considerado inapto, ele não é reincluído, tá? Ele não é reincluído e ele é dispensado. Vou colocar aqui dispensado. Dispensado, inclusive, do processo, né? Ou seja, ele não vai responder o processo criminal de deserção e ele não vai ser reincluído no serviço ativo. Entendeu? É chutar cachorro morto. Então o cara já tá zoado, né? Já foi excluído. Ele já não é apto, ele já tem algum tipo de incapacidade, né? Então não vamos deixar ele quieto lá, não vamos mexer com ele e vamos dispensar ele, certo? E daí isso aqui vai para o MP, né? Se ele for inapto, tem que ser encaminhado para o MP e o MP vai requerer o arquivamento desse processo. Entendeu? Então essa é basicamente a diferença entre os três procedimentos que podem ocorrer aí durante o termo de deserção, tá? Durante o procedimento especial de deserção. Beleza? A diferença principal tá aí, né? Então a gente tem aqui o oficial já denuncia logo de cara, o oficial denuncia, quando é praça, espera o cara se apresentar para daí oferecer denúncia, tá? Se é praça sem estabilidade, ele tem que passar pela inspeção de saúde. Se ele é apto, ele é reincluído e vai responder o processo. Se ele é inapto, ele não é reincluído, ele é dispensado do serviço militar e também dispensado do processo, ou seja, não vai responder pelo processo. Beleza? Tá aí a nossa diferença entre a praça com estabilidade e sem estabilidade. Beleza? E o oficial. Próxima questão. Quando o crime de insubmissão é consumado, lavra-se um termo de insubmissão. Beleza, lavra-se o termo de submissão. A exemplo do termo de deserção, né? Também no processo de insubmissão tem que lavrar o termo. Que é o instrumento legal autorizador da captura do insubmisso para efeito de incorporação. É exatamente isso aí, tá certíssimo. Tá certíssimo isso daí. O insubmisso, tá? O insubmisso lavrou o termo de insubmissão. Esse termo é o documento hábil para que seja feita a captura, tá? Uma vez lavrou o termo, porque só lavra o termo quando configura o crime, tá, pessoal? Essa é uma diferença, essa é uma questão muito importante. Só lavra o termo de deserção ou de submissão uma vez que configurou o crime, tá bom? Então, lavrou, configurou o crime de insubmissão, lavra o termo e esse termo é o documento hábil para poder fazer a captura desse insubmisso, tá? Na insubmissão, qual que é o processo de insubmissão? O insubmisso é um civil, tá? O insubmisso é um civil, tá? Que deveria se apresentar, tá? Tinha um horário local para se apresentar e não se apresentou, beleza? Naquela convocação inicial do exército, das Forças Armadas, o insubmisso é aquele que é convocado para se apresentar, tem um dia, um horário correto para se apresentar e não se apresenta. Então ele é insubmisso, comete o crime de submissão, tá bom? Esse insubmisso, depois que ele se apresenta ou ele é capturado, tá? Se ele se apresenta ou ele é capturado, ele vai para inspeção de saúde também. Inspeção de saúde. Por quê? Eu preciso saber se esse cara é apto ou não para ser um militar, né? Se ele for considerado apto, tá? Ele é incluído. Por que incluído? Porque ele não havia sido incluído antes. Ele estava só no processo de seleção, lembra?
Ele foi convocado para ir lá e não foi. Então uma vez que ele é considerado apto, ele é incluído na força, tá? Nos quadros da força, beleza? E vai responder o processo. Ele é incluído e vai responder o processo, tá? Beleza? Se ele é considerado inapto, aí é o mesmo princípio lá do prazo sem habilidade. Lembra? Mesmo princípio. Se ele é considerado inapto, ele vai ser dispensado. Dispensado. E não responde o processo. Não responde. Opa, vamos apagar aqui de novo. Não responde. Responde o processo. Beleza? É isso que acontece. Ele dispensa se ele é considerado apto, tá? Ele vai para o processo. O processo é o quê? Denúncia, né? Aqui é um D, tá, pessoal? Denúncia. Denúncia e julga. Tá bom? Se ele é considerado inapto, é o mesmo princípio lá, né? Vou chutar cachorro morto para quê? Tá? Então, ele está dispensado tanto da inclusão, ou seja, ele não vai ser incluído nos quadros da força, porque também a força militar não quer ninguém inapto, né? E também não vai responder o processo. Beleza? Aqui tem um porém também, ó. Se ele for considerado apto, ele vai ser incluído, tá? E como ele cometeu um crime, a gente não pode esquecer disso, ele é considerado apto e cometeu um crime. Ele tem o direito, tá? No apto aqui ele tem o direito a que a gente chama de menagem. Menagem. Por que direito? Porque a menagem é considerada um direito, tá? Que a menagem é o quê? É uma espécie de prisão disciplinar, tá? Ele não fica preso, tá? Esse militar não vai ficar preso, mas ele vai ficar ele tem que ficar dentro das dependências do quartel ali, daquele batalhão, não pode sair dali. Ele fica com a sua locomoção restrita, com o seu direito de ir e vir restringido, tá? Mas ele não fica preso numa cela, enclausurado, né? Ele vai ficar ali nas dependências ali, mas não vai poder sair, tá? É isso que a gente chama de menagem, uma espécie de detenção disciplinar, vamos dizer assim, tá bom? Por que é um benefício? Porque ele poderia ser encaminhado para uma prisão. Lembra que a gente estava falando do IPM lá, do inquérito policial, tá? Se bem que no termo de deserção, no termo de submissão, os processos de submissão e processos de deserção, a gente não fala em IPM, não há inquérito policial militar. Há um termo, né, uma instrução provisória. Tá? Não, a gente não fala tecnicamente em inquérito policial militar, a gente fala em instrução provisória de deserção ou instrução provisória de insubmissão, tá bom? Não há um IPM, não há o que investigar também, porque tá ali, tá configurado o crime. Belezinha? Então tá aí a questão, tá? Aí eu tenho dois últimos tópicos aqui do edital lá, tá? Que é o processo de competência originária do STM, tá? E a aplicabilidade da Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, na Justiça Militar Estadual, tá? Confesso que não achei questões, tá? Não achei questões sobre esses assuntos, então eu trouxe aqui as exposições pra gente bater aqui, que esse é a finaleira já, tá? Então a gente bateu todos os editais. Se você pegar o edital lá e olhar as questões que a gente resolveu, a gente abordou tudo, abordou Polícia Judiciária Militar, abordou inquérito policial militar, abordou ação penal, abordou processo penal militar, a gente abordou competência, a gente abordou os procedimentos especial de exerção e submissão, que a gente abordou agora por último, entendeu? A gente abordou as partes do processo, juiz, impedimento, suspeição, tá? Então agora esse tópico último aqui, é o penúltimo na verdade, né? Processo de competência originária do STM. Quais são os processos de competência originária do STM? Eles estão lá na Lei 8.000, tá? 457 de 92, que é a lei, tá? Essa aqui é a Lei de Organização Judiciária da União, tá? A Lei de Organização Judiciária Militar da União, beleza? Então compete compete ao STM, né, ao Superior Tribunal Militar, processar e julgar originariamente, tá? Quais são as competências? Então aqui, ó, estão todos os incisos, todas as alíneas, né, do inciso 1 do artigo 6º da Lei de Organização Judiciária Militar da União, tá? Confesso que eu não sei por que a banca talvez cobraria isso aqui de vocês, porque STM não tem aplicação prática na Justiça Militar Estadual, tá? Porque quando você recorre de um processo na Justiça Militar Estadual, ele não vai para o STM, ele vai para a Justiça Militar especializada nos estados que tem, ou para o Tribunal de Justiça do Estado. No caso do Mato Grosso, vai para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, tá? Mas enfim, tá aí, são essas as hipóteses de competência originária, tá? Se você quiser decorar, mas as mais importantes são oficiais generais, tá?
oficiais generais, quem julga ele, se o oficial general cometeu um crime, o julgamento desse oficial general vai direto para o STM, tá? Vai direto para o STM. Beleza? Agora é o seguinte, se é comandante da força, coloca aqui, ó. Comandante da força. Quem é o comandante da força? O comandante geral da força. Quem que é? O comandante do exército, o comandante da marinha e o comandante da força aérea. O comandante geral, a competência para julgar ele é do STF. Tá? Toma cuidado com esse detalhe aqui, tá bom? Se a questão, se cair alguma questão e falar que a competência para julgar o comandante do exército é do STM, não é do STM, é do STF. Tá? Competência para julgar um comandante do exército é do STF. Comandante da marinha do STF, comandante da força aérea do STF. O oficial general, aí sim, aí é do STM. O oficial general comandante da 5ª região militar, por exemplo, né? Aí vai pro STM, tá bom? Então é isso daí. A 2 ali, os pedidos de habeas corpus, né, contra atos do juiz federal, isso aí é óbvio, né? Mandado de segurança também, contra atos do presidente do tribunal, tá? Das autoridades da justiça militar. Processo fim da justiça militar, reclamação, representação da decretação de dignidade oficial e de sua incompatibilidade para o oficialato. Ó, aqui é importante também, ó. Oficial das Forças Armadas, tá? Oficial das Forças Armadas, quando ele vai ser submetido a um procedimento para a configuração da indignidade do oficialato, para declarar ele indigno ao oficialato, quem julga ele é o STM, o oficial das Forças Armadas, quem julga ele é o STM, tá? Lembra aquela diferença que a gente colocou lá? E quem julga se o militar estadual, tá? Se o capitão da Polícia Militar, por exemplo, vai perder o posto e a patente dele, quem julga é o Tribunal de Justiça correspondente, ou seja, se for no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, é o TJM do estado. Se for em outro estado, como por exemplo o Mato Grosso, é o Tribunal de Justiça do estado, tá bom? Aqui no caso, quem vai julgar é o STM, porque no âmbito da Justiça Militar da União, nós temos 2 instâncias apenas, a Justiça Militar de primeiro piso, ali, de primeiro grau, que é as auditorias das circunscrições judiciárias militares, tá? E o STM, já vai direto para o STM, não tem um tribunal ali no meio, né? Como tem, por exemplo, na Justiça Comum, que tem juiz de primeiro grau, tem o Tribunal de Justiça, daí vai para o STJ, ou ainda para o STF, por exemplo, né? Na JMU não, do primeiro piso já vai para o STM, que é o Superior Tribunal de Justiça. Pode ir para o STF também? Pode, mas em questões constitucionais, em questões que a Constituição prevê, tá? Mas é mais comum parar ali no STM mesmo, beleza? Então tá aí essa diferença, tá? A indignidade do oficial, tá? Quem vai julgar é o STM. A indignidade, porque na Justiça Militar Estadual a gente não fala em indignidade, né? A gente fala em perda do posto e da patente, mas aqui é a mesma coisa, tá? Leia-se, são sinônimos, tá? A indignidade do oficial da Polícia Militar, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça correspondente, tá? Se for um Tribunal de Justiça Militar, em estados que tem o Tribunal de Justiça Militar, é o Tribunal de Justiça Militar, tá? Estadual. Se for em estados, por exemplo, como Mato Grosso, que não tem Tribunal de Justiça Militar, vai para o Tribunal de Justiça comum do estado do Mato Grosso. Beleza? A última ali é a representação formulada pelo Ministério Público, pelo Conselho de Justiça, por juiz federal, da Justiça Militar ou por juiz, né? Acho que mais importante são essas duas mesmo, tá? Essas duas que eu destaquei aqui, ó. Os oficiais, essa diferença, tá? Oficial general, quem julga originariamente é o STM, mas se for comandante da força, tá? Quem vai julgar é o STF. Beleza? Então, é isso daí. Acho que sem mais dificuldades essa opção, esse tópico aí do concurso, tá? O próximo tópico aí é aplicabilidade, tá? Aplicabilidade da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, tá? A Lei 9.099 é a Lei dos Juizados. Lei dos Juizados, esse aqui é um tema bem polêmico e importante também, ó. Lei dos Juizados, tá? Militar estadual, na Justiça Militar Estadual. O que diz a lei lá dos juizados? O artigo 90A da própria lei diz o seguinte, ó, as disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Ponto. Então ele fala que as disposições daquela lei não se aplicam no âmbito da justiça militar, ponto. Só que não fala se é da União ou se é do Estado, tá? Então abriu-se uma discussão, tá? Uma discussão jurisprudencial e doutrinária de que seria aplicável ou não na justiça militar estadual, tá?
Aí veio uma súmula número 9 do STM, que diz o seguinte, que a Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da União. Então aqui pacificou, tá? Então na Justiça Militar da União não se aplica a Lei dos Juizados, porque a gente tem uma súmula dizendo isso expressamente. Aí abriu-se outra discussão. Já que tem uma súmula dizendo que não se aplica na União, então poderia se aplicar no Estado, porque no Estado não faz distinção. A Lei dos Juizados não faz nenhuma distinção, a gente não tem uma súmula falando que não se aplica na Justiça Estadual, militar, né? A Lei dos Juizados, então poderia aplicar, tá? Poderia aplicar quando? Aí há uma outra discussão, né? Poderia se aplicar nos crimes impropriamente ou propriamente. Então, abriu essa discussão que poderia se aplicar só nos crimes impropriamente militares, que são aqueles crimes que têm previsão também no Código Penal Comum, por exemplo. Entendeu? Que são crimes que não são próprios da disciplina militar. Os crimes próprios da disciplina militar, como devem ter e precisam ter um tratamento especial, a eles não seria aplicável a Lei dos Juizados, tá bom? Mas essa discussão ficou meio dúbia também. Aí depois abriu-se outra discussão que poderia ser aplicado a Lei dos Juizados Especiais no caso de julgamento de civil, tá? Isso no âmbito da Justiça Militar da União, lembrando sempre, né, que a Justiça Militar Estadual não julga civil. Então, na Justiça Militar da União, abriria-se um parênteses aí para aqueles civis que estão sendo julgados pela JMU, pela Justiça Militar da União, a eles poderia se aplicar a Lei dos Juizados, tá? Porque eles não têm eles não carregam nenhuma relação com o meio militar, porque eles não têm o dever de hierarquia, disciplina, enfim, moral, pundor militar. Então, abriu-se essa discussão, mas a discussão ficou meio rasa também, tá? Que aplicaria só apenas aos civis, tá? Isso no âmbito da Justiça Militar da União. Mas por conformação normativa. O que é conformação normativa? Por expressa previsão legal e por não haver nenhuma outra previsão que abra alguma exceção ou abra alguma observação em relação a isso, tem-se entendimento, tem-se firmado o entendimento, né, de que não se aplica a Lei 9.099 na Justiça Militar, tá? Tanto estadual quanto federal, tá? Não se aplica, aqui, ó, não se aplica a Lei 9.099 na Justiça Militar. Isso em qualquer esfera, estadual ou federal, tá? Então, nós temos já jurisprudência aí do TJM de Minas Gerais, por exemplo, falando pela não aplicação. Nós temos decisões também do TJM São Paulo, que são tribunais especializados falando pela não aplicação, tá, da Lei 9.099. Então, se a tua prova cobrar de acordo com a legislação atual, por exemplo, pode cair uma questão assim, de acordo com a legislação atual, a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, aplica-se à Justiça Militar, tanto estadual quanto federal, tanto da União quanto do Estado, você vai colocar que não, tá? Você vai colocar que está errado. Por quê? Porque de acordo com a legislação não se aplica, tá? De acordo com a doutrina da jurisprudência. Aí seria um pouco uma puta sacanagem a banca fazer isso, tá? Porque é um tema que não está consolidado, tá? Eu acredito que ela não vai fazer. Ela vai cobrar de acordo com o que a lei está determinando, tá? A lei determina que não se aplica, tá bom? Então não há que se falar em aplicação da Lei 9.099 no âmbito da Justiça Militar Estadual, porque esse é o tópico do edital do concurso. A aplicabilidade da Lei 9.099 na Justiça Militar Estadual, tá? Então, tem se firmado um entendimento nesse sentido, porque há uma conformação normativa, há um dispositivo expresso da Lei 9.099 dizendo que não se aplica na Justiça Militar, tá? Então, se a gente for pela letra da lei, beleza? Há quem defenda, tá? A aplicação, mas pela letra da lei não se aplica. Fechou? Acho que era isso. Beleza. Terminamos aí esse vídeo. Cansativo, tá? Espero que você tenha conseguido acompanhar até aqui no final. Beleza? Meu vídeo aí tá dando um delay, parece, no meu áudio aí, mas o importante é você captar a ideia, tá? Eu vou gravar também um vídeo pro concurso do CFO da PM do Mato Grosso, sobre direito penal, tá? Direito penal material. Aqui é processo penal, eu vou gravar sobre um direito penal militar. Um vídeo também sobre o concurso, focado no concurso, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, que de repente você leu na lei e eu falei errado, comenta aqui embaixo também, tá? É um vídeo muito extenso, a gente não consegue trazer todas as questões,
Ah, tem uma justificativa também, eu não consegui encontrar no site do QConcursos as questões da banca, porque quem vai ser a banca do concurso do CFO vai ser a banca da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, no site do QConcursos não tinham questões da UFMT relacionadas ao assunto de processo penal militar, tá bom? Então, talvez seja uma abordagem nova que a banca está trazendo. Aí fica meio assim da gente, né? Não sabe qual que é a postura que a banca vai adotar. Mas é importante você fazer, se você está resolvendo questões, você fazer questões da banca, para você pegar o jeito da banca, tá bom? Mas você percebeu que eu trouxe aqui questões de níveis variados, né? Tinha soldado, sargento da Polícia Militar, tinha de juiz, de promotor, né? Do MPM, nós tínhamos de defensor público, então questões de grande abrangência aí, eu acho que deu para bater em cima do assunto, tá? Não esquece de curtir aí, compartilhar o vídeo, beleza? Comentar se você quiser, se você tiver alguma dúvida, ou quiser fazer algum elogio, alguma sugestão também de outros vídeos, comenta aqui embaixo. De novo, reforçando essa sugestão aqui, eu estou engasgando aí muito tempo aqui em cima desse assunto, né? Mas a sugestão do vídeo aqui foi do Vitor, tá? Agradeço aí, Vitor, a sugestão, a gente trocou uma ideia. Espero que você tenha aproveitado o vídeo, tá, Vitor? Se você estiver assistindo aí, né? E todo mundo que assistiu, que estiver assistindo, aproveite, tá? Aceito, reforçando que eu aceito sugestões. Se você tiver alguma sugestão de assunto que você queira abordar, que você queira entender, que for um assunto de relevância, de grande relevância, a gente pode bater aqui em cima do canal sem problema nenhum. Beleza? Então, deixo aqui meu abraço, até a próxima e bons estudos aí para vocês.